Sobre o tema hoje, transformando o simples no extraordinário. Semana passada, domingo passado, a gente ministrou aqui, falamos sobre uma vida fora do comum. Você que estava aqui, ou você que assistiu aí a transmissão, acompanhou através da transmissão, Deus falou com a gente, uma vida fora do comum. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformando o simples no extraordinário. Sabe, Deus, Ele é perito em fazer essas coisas. Deus, Ele pode fazer, a especialidade de Deus, meu irmão, é fazer transformação. Nós vamos ver hoje nessa palavra aqui, prepara teu coração, que fique atento, dá um pouquinho da sua atenção para a gente aí, e você vai ver o quanto Deus, Ele é poderoso para fazer transformação. Então não importa o seu estado, não importa como que está a sua vida, o seu momento, quem sabe o que você está vivendo, é um momento, As pessoas confundem muitas vezes a vida toda com momentos. Tem momentos que a gente está bem e tem momentos que a gente está mal. Então, quando você está mal, muitas pessoas dizem assim: mas a vida não presta, esse mundo não presta, essa cidade é ruim, esse emprego é ruim, esse casamento é ruim, e tudo é ruim quando você não está bem. Mas aquela fase passa, aquele momento passa, e depois vem dias bons. Aí você assim, uau, como é bom viver, que bom é estar aqui nesse mundo, que bom é estar nessa cidade, que bom é estar nessa empresa. E você está, então a vida, irmãos, ela é assim. E você não pode definir uma situação com a tua vida toda. E nessa noite a gente vai aprender um pouquinho sobre transformação. Amém, gente? Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 2, que nos diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esta palavra aqui eu quero pegar como base, falar sobre esse tema, transformando o simples no extraordinário. O que Paulo está dizendo aqui? Não se conforme com esse mundo, quer dizer, não se amoldem a esse mundo. Vocês não podem se amoldar, ficar moldado com esse mundo. Vocês precisam, diz aqui o texto, não se amolde com esse mundo, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos. Ele fala de transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, uma coisa, gente, para a gente precisar aprender, a parte mais difícil do ser humano, e você vai concordar comigo, a parte mais difícil na nossa vida é mudar a nossa mentalidade, é mudar a sua mente, mudar a sua cabeça, como muitas pessoas dizem, mudar as ideias, mudar os pensamentos. A parte mais difícil do ser humano, às vezes não é mudar outras áreas da sua vida. Por exemplo, mudar o corpo por fora, pode se mudar. Você pode ir para a academia, pode fazer uma cirurgia plástica, pode fazer tanta coisa, Pode cortar o cabelo, pode raspar a cabeça, pode deixar o cabelo crescer, pode fazer uma mudança radical, Às vezes pode mudar o estilo de roupa que você está acostumado a viver. Por exemplo, você usa uma roupa normal, como quase todo mundo está aqui, de repente, então agora a partir de hoje eu vou começar só a usar terno e gravata. E aí você já mudou, aí as pessoas podem até não te conhecer, porque você mudou o seu estilo de vida, de vestir, de se vestir e assim por diante. Ou está um pouquinho mais gordinho, pode emagrecer, ou está mais magro, pode engordar. Então isso tudo é natural. Mas a parte mais difícil do ser humano não é isso. A parte mais difícil é mudar aqui a mente. E deixa eu dizer para você, você nunca vai conseguir mudar comportamento se não mudar aqui, não mudar a sua forma de pensar. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, renovação transformai-vos, quer dizer, transformem-se. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Então quer dizer que só vai haver transformação se eu renovar a minha mente. Então não vai ter como eu ter uma transformação na minha vida se eu não mudar aqui a minha cabeça. Então tudo começa na mente. Então é preciso o quê? Como que eu mudo? Como que eu me transformo? Como que eu sou transformado? Através da mudança de mente, através da metanoia, através de uma conversão, uma conversão. Se fazer aquela conversão, isso vai mudar seu comportamento. Tem pessoas que querem mudar o comportamento, mudar as atitudes, mas não conseguem mudar aqui. Se você não mudar a forma de você pensar, a maneira que você pensar, não mudar, não vai haver transformação. E outra coisa interessante que a gente precisa aprender, que não existe mudança de comportamento sem que primeiro haja uma mudança de mentalidade.
Toda transformação, ela começa onde? Começa na mente. Começa na mente. Toda transformação começa na mente. Você pode observar, se você tiver um empresário, um homem rico, uma pessoa que tenha muitos bens, e ele é uma pessoa lá, digamos lá, tem a sua empresa muito grande, tenha muito dinheiro, muita riqueza. E se ele acontecer desse cara quebrar a sua empresa, falir a sua empresa, e ele ficar sem nada, em pouco tempo, em poucos anos, ele consegue se reerguer de novo. Por quê? Porque ele tem uma cabeça aqui, a riqueza está aqui na mente. Agora você pega uma pessoa que ele sempre foi pobre de marré. Você conhece alguém, né? Aquele pobre, que não tem, e você dá lá para ele 5 milhões de dólares. Se ele não souber usar, em pouco tempo ele gasta tudo esse dinheiro, ele não tem nada, ele está falido de novo. Porque aqui a mente, a forma de saber administrar. Agora eu vou curtir minha vida, agora eu vou queimar esse dinheiro aqui, tenho dinheiro para queimar para o resto da vida. De repente, quando ele vê, está na pobreza de novo. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É aqui na cabeça, é a mentalidade, a forma de pensar. E a caminhada com Deus é assim que acontece, irmão. A transformação, gente, ela não é um ato. Então eu quero que você preste atenção nisso, que isso vai te ajudar. Então a transformação não é algo que acontece de maneira instantânea, mas ela é um processo. Então toda transformação, isso aqui me anima, isso aqui me conforta, sabia? Por quê? Porque a transformação, ela não é um ato. Eu entreguei a vida a Jesus, fui para a igreja, como as pessoas dizem, e agora estou transformado. Não. Jesus já entrou na tua vida, você entrou num processo de transformação. E todo o processo, gente, deixa eu te animar você. Você que talvez já caiu, já tropeçou, já errou, já cometeu um monte de besteira, acho que o único aqui que não cometeu erro são aquelas criancinhas que estavam aqui, que já foram lá para cima, né? A maioria deles ainda não conhece o que é cometer erros, mas todos nós já fracassamos em algum momento da vida, todos nós já fracassamos. Então o que acontece isso? A transformação, ela é um processo, e todo processo existe o quê? Existem fracassos, existem acertos e existem erros. Então, seja bem-vindo ao grupo. Se você é uma pessoa que já tem errado, uma pessoa que já tem fracassado, uma pessoa que já tentou fazer muitas coisas certas e você não conseguiu, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à graça, porque aqui é o lugar onde nós estamos tentando para melhorar e tentando acertar, amém? É o que Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Então, às vezes, falando aqui um pouquinho já em relação a essa série de administração, às vezes você assim, eu não sou mais digno de sentar à mesa, eu não sou mais digno de estar no meio desse povo, porque esse povo parece que são santos, são perfeitos. Não, irmão, não existe nenhum santo aqui, o santo é só Jesus. Nós somos imperfeitos e nós estamos aqui na mesma batalha que você está no dia a dia, para tentar ser transformado, transformar a nossa cabeça, a nossa mentalidade, para ter uma vida saudável com Deus, amém? Então a transformação, ela é o quê? Um processo. Ela é um processo que começa. Aí você falhou, aí entra o quê? O que tu vai fazer com aquela falha? O que tu vai fazer com aquele erro? Você vai repetir de novo? Ou você vai dizer assim, peraí, eu errei, mas agora eu pisei na bola, mas agora eu vou me consertar, eu vou arrumar minha casa, porque eu vi que eu saí da casinha, eu preciso voltar para a casinha, eu preciso rever as coisas. E é isso que Jesus quer de nós. Aí você acerta, você passa por aquela fase, aí você vai para outra fase. E lá na outra fase você vai errar de novo. Aí você vai corrigir o teu erro. Aí você vai para outra fase. Na outra fase você tropeça de novo. E lá você vai acertando. Isso é você caminhar com Jesus, irmão. Quando você olha para a Bíblia, Pedro foi o cara que mais errou. Até ele ser transformado genuinamente, o cara que mais pisou na bola, o cara que deu mais bola fora, como se diz. Mas aí chegou um tempo que ele foi realmente transformado, ele passou pela transformação. E olha que ele teve o melhor pastor, ele teve o melhor líder, ele teve o melhor discipulador, ele teve o melhor mestre, e mesmo assim ele cometeu muitos erros. Então a transformação, ela é o que? Um processo que vai acontecendo gradativamente, amém, gente? Então você é essa pessoa que está aqui e precisa dessa transformação. Mas lembre, não coloca outra, não existe transformação sem renovar a mente. E como que eu renovo a mente? É mudando a minha forma de pensar, é mudando o que eu vejo,
o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, os ambientes onde eu estou, porque ambientes eles influenciam as tuas atitudes. Ambientes eles influenciam o que você vai pensar. O que você vê influencia o que tu vai pensar. O que tu vai pensar vai influenciar o que tu vai fazer. E o que tu vai fazer vai mudar o teu estilo de vida. Você vai se tornando, não vai acontecer, é um processo tanto para o bem quanto para o mal. Estão comigo, sim ou não? Então a principal missão de Jesus, gente, aqui na terra, foi fazer transformação. Com isso, o que acontece? Se você ler o livro de João, Evangelho de João, ali capítulo 2, qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Alguém se arrisca a dizer aí? Me ajude aí. Ninguém sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Como? Transformar água, então diga assim, transformar água em vinho. Então ele já começou o primeiro milagre, ele estreou o seu milagre, aonde que foi? Numa festa de casamento. Ele já fez a estreia, ele fez o primeiro milagre que ele fez foi o quê? Numa festa de casamento. Significa o quê? Que a família, que o casamento é prioridade de Deus, é o cuidado de Deus. E aí então o que vem em segundo? Ele faz uma transformação. Ele pega, ali diz a palavra de Deus que estava ali, aquele casal de jovens convidaram pessoas para a festa, estava ali Jesus e a sua mãe, seus discípulos, e de repente no meio da festa acaba o vinho. E a festa daquele casal ia terminar mais cedo, gente, ia acabar mais cedo, ia acabar, que vergonha, já assim, a festa era para durar 3 dias, durou um dia só, na metade da festa acabou o vinho, e o pessoal ia ficar criticando, ia ficar tirando sarro deles, os caras não investiram, não convidaram a gente, e agora fez essa vergonha aí, faltou o vinho. Mas agora o que acontece? Jesus estava na casa, Jesus estava no casamento, Jesus estava ali. Aí o que acontece? Você já conhece a história. Aí Maria vem dizer assim, filho, já faltou, acabou o vinho, não tem mais vinho. Aí o que acontece? Ele disse assim, não tenho nada contigo, mulher, a minha hora não chegou ainda. Porque deixa eu falar para você nessa noite, Jesus ele tem hora para fazer o milagre, amém? Ele tem momento certo, tem o tempo e o modo de Deus agir. Tem o jeito dele, irmão. Às vezes assim, mas meu Deus, está ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Aquele pessoa que não consegue esperar, não sabe esperar. O que a Bíblia diz? Esperei com paciência no Senhor. Aprenda a descansar em Deus, aprenda a relaxar. Mas é para ontem. Não, irmão, espera, vai dar certo. E se não der certo, porque não é para você. Aprenda a descansar em Deus. Aí de repente Jesus chegou a hora dele, o que ele fala? Tragam água. O que ele pede? O que é água para você? Simples. Ainda antes de você vir para a igreja, com certeza tu foi tomar uma chuveirada, lá tomou uma ducha, não foi? Tomou um banho. Ficou lá, e quanta água que foi ali, talvez até passou da hora, porque a água é comum, tu vai lá, abre a torneira, tem água à vontade, a água é comum. A água para nós ali hoje é muito comum, mas trouxeram o que? Um comum para Jesus, e do comum ele fez o que? O melhor vinho. Do comum ele fez o quê? O extraordinário. Do simples, aquilo que era simples, fez algo extraordinário. A ponto do quê? Quando o cara que provava o vinho ali, ele prova o vinho, ele diz assim, cara, você fez ao contrário. Todo mundo serve o bom vinho primeiro e depois o inferior, e você fez ao contrário, tu serviu o vinho ruim primeiro e agora tu serve o vinho melhor. Porque o que Jesus fez foi muito melhor do que aquele que os homens fizeram. Houve o que? Uma transformação. Jesus fez o milagre da transformação, gente. Ele começa estreando o seu milagre, que ele fez muitos milagres, transformando água em vinho. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que ele pode transformar a sua vida. Eu não sei como que está o seu estilo de vida. Você fala assim, pastor, minha vida está bem, mas está bem como? Está bem só financeiramente, porque você está bem empregado? Teu casamento está bem porque você se relaciona bem com a sua família, está tudo bem, mas e com Deus como é que está? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a tua vida? Você está servindo a Ele de coração? Você está usando os seus dons, seus talentos, suas habilidades para você servir no reino de Deus aqui na terra? Ou tudo que você está fazendo somente para você? Então faça uma análise nesse momento, e Jesus está te chamando, você diz assim, filho, eu quero transformar. Eu quero usar você, eu quero usar o teu potencial que você tem, quero usar para você fazer a diferença nesta terra. Então Jesus ele transforma o comum no extraordinário.
É isso que Jesus fez. Aí você olha para a Bíblia, no livro de, um pouco mais adiante ali, no livro de Mateus capítulo 14, está lá Jesus no deserto, com a multidão de pessoas, milhares de pessoas famintas, estava o dia todo com Jesus. Aí o que acontece? Está faltando o quê? Uma escassez, um momento de necessidade. Falta do quê? Falta de comida, falta de alimento. Aí o que acontece? Você já sabe a história. Trouxeram um menino ali que tinha 5 pão e 2 peixinhos. Daqueles 5 pão e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele transformou o ambiente de necessidade no ambiente de fartura. Por um momento eles não tinham pão para comer, por um momento estava todo mundo com fome, e de repente do nada surge pão no deserto. Surge pão no deserto, acontece o quê? Uma multiplicação. O que acontece? Uma transformação de ambiente. O ambiente que tinha necessidade, o ambiente que não tinha recurso, agora passa a ter e ainda sobra. Ainda sobra, ainda dá para matar a fome daquele povo, daquelas milhares de pessoas com fome, e ainda sobra pão, diz a Bíblia. O que Deus falou comigo a respeito disso? Que Deus ele vai fazer, Ele vai te dar, se você crê, Ele quer transformar a tua vida de forma sobrenatural, que não vai somente o necessário, vai dar para você sobrar, vai ter para você sobrar, para você repartir com aquele que não tem, amém? Você pode dizer um amém? Aleluia! Então Jesus ele transforma água em vinho, Ele transforma agora um ambiente de miséria, Ele transforma em prosperidade. Como que está a sua vida? Quem sabe tu está vivendo um tempo de escassez, um tempo de necessidade. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, se você acreditar nessa palavra, que Jesus pode mudar esse tempo de necessidade num tempo de fartura. Mas aí precisa o quê? Colocar na mão de Jesus, irmão. Coloca a tua vida primeiro na mão dele, deixa ele assumir o controle, entrega o volante para ele dirigir, deixa ele conduzir o teu carro, o carro da tua vida, e depois diz assim: Jesus, tudo que está aqui é teu, eu quero que o Senhor me ensine eu administrar isso. Eu quero que o Senhor me ensine a administrar o dinheiro que eu ganho. Cada centavo que eu ganhar, eu quero a direção tua, em que eu vou aplicar, o que eu vou comprar, o que eu vou vender, o que eu vou fazer. E você vai ver multiplicação na tua vida. Porque não adianta você talvez estudou, sabe como você lidar com as coisas, e você vai fazendo negócio, vai fazendo aplicação aqui, vai fazendo negócio ali, administrando as coisas, de repente vai dar ruim, irmão. Não tem coisa melhor, é você deixar Jesus administrar tudo na tua vida. A empresa, deixa ele administrar. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu com a gente. Há uns anos atrás, nós estávamos lá em casa fazendo uma reforma lá, aumentando, ampliando um pouco lá na frente. Aí faltava na frente ali para colocar piso, né? Aí naquela época a pastora foi numa reunião em Ponta Grossa, uma reunião de mulheres. Aí quando ela voltou de lá, sabe o que ela veio de lá? Da reunião das mulheres? Com 2 bombons. E ela não come chocolate, ela sabe que eu gosto de chocolate. Ela me deu aqueles 2 chocolates, aqueles 2 bombons. E eu estava saindo para o trabalho, a gente trabalha aqui no Senai, tem uma cantina ali que a gente entrega lanche para os alunos. E eu peguei aqueles bombons, eu disse assim: o que eu vou fazer? Se eu comer, vou comer, vai terminar com ele. Vou colocar para vender esses 2 bombons, só para ver o que dá. Coloquei aqueles 2 bombons, vendi os 2 bombons, peguei o dinheiro, no outro dia fui lá, comprei alguns prestígios, coloquei para vender e foi multiplicando, e foi multiplicando. Meses depois, gente, né, eu consegui ter o dinheiro para pagar a mão de obra do pedreiro, a argamassa, porque o piso, o irmão foi lá, um filho de Deus lá, e me deu o piso lá, de presente, e eu tive, daqueles 2 bombons, a gente conseguiu pagar a mão de obra do pedreiro, e pagar toda a argamassa para colocar o piso na garagem lá em casa. Foi quase em torno de R$1.400, R$1.500 que rendeu daqueles 2 bombons. Foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando. O que eu entendi com isso, gente? Foi uma direção do Espírito ali. Eu não tinha, ia demorar meses para mim poder guardar esse dinheiro para mim poder fazer esse trabalho que eu queria fazer. E eu entendi que quando a gente coloca na mão de Jesus, você não tem o recurso, mas Ele dá um jeito de fazer, de trazer o recurso para você, irmão. Então isso aqui é só para você entender, que quando você pega, se eu pego aqueles bombons e diz assim: vou comer o bombom, não tinha dado em nada, gente.
Mas eu tenho esse testemunho que eu sei que foi o Espírito Santo que colocou aquilo no meu coração. Ele quer fazer algo, quer te mostrar que eu posso multiplicar na tua vida. Deixa eu conduzir as coisas. Então eu quero dizer para você que tem pessoas aqui hoje que estão passando por algumas dificuldades, talvez na vida financeira, ou conjugal, qualquer área da tua vida. Eu quero dizer assim, coloque na mão de Jesus que vai haver transformação, vai haver multiplicação, vai haver mudança de cenário. Tem alguém que está acreditando que eu estou falando aqui, gente? Levante a mão e diga assim, eu acredito. Aleluia. Você precisa acreditar na palavra de Deus, é confiar. Mas aí a gente vai fazendo assim, não, eu vou fazendo, e a gente vai dando, como dizia meu pai, vai dando com os burros na água, não vai conseguir ultrapassar as barreiras. Mas quando você coloca Jesus na tua vida, quando você diz assim, agora eu vou fazer tal negócio, agora eu vou para cima, o Espírito Santo diz assim, não, ele coloca um medo no teu coração. Já tive muitas situações da minha vida que aconteceu isso. Eu estava decidido, não, é um negócio da hora, é isso que eu tenho que fazer, e de repente está tudo dando certo, e quando chega um ponto, parece que o negócio trava, aí eu digo assim, Deus, eu não consultei o Senhor, mas ainda bem que o Espírito Santo é tão bom, que Ele nos para quando tem que parar, e Ele manda a gente seguir, muitas vezes, quando você está todo encorajado, presta atenção nisso, que você está todo animado, diz assim, agora vai dar certo, é o negócio da vida, é o meu sonho que vai dar certo, e você vai, de repente Ele coloca um bloqueio. Muitas vezes não é o diabo não, irmãos, muitas vezes a gente culpa eles, assim, Satanás impediu meu negócio, Satanás matou meu sonho, às vezes não é não, tem que discernir que às vezes é o próprio Espírito Santo que vai te impedir de você cair numa enrascada, e às vezes você está cheio de medo, e agora, será que eu vou ou não vou? E o medo está ali, e é o Espírito Santo que vai te empurrando para o ambiente de medo, e aí você diz assim, mas eu acho que não, esse medo que está aqui, de eu ir para frente, eu acho que não é de Deus, às vezes é o próprio Deus que está te levando para esse ambiente, para você ver que Deus no lugar deserto, onde não tem recurso nenhum, Ele pode multiplicar o pão, Ele pode multiplicar o peixe, Ele pode dar fartura, nos lugares aonde você está com medo. Se você acredita nisso, glorifique o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Então Jesus, a especialidade de Jesus, a marca registrada de Jesus, o logomarca de Jesus, irmão, é fazer transformação, é mudar cenários de miséria em cenário de fartura, cenário de vergonha, que aquele casal de jovens ia terminar o casamento, a festa mais cedo, com vergonha, frustrado, as pessoas rindo deles, e terminou em elogio, porque quando o homem provou o vinho, disse assim, esse aqui é o melhor vinho. No lugar da vergonha, o que aconteceu? Elogio, aplausos. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Se você acreditar, no lugar da tua vergonha, vai ser o lugar do teu testemunho, da tua vitória, em nome de Jesus. No deserto, onde não tem nada, é lá que Ele vai fazer milagre, é lá que Ele vai mudar o cenário, vai dizer assim, não tem nada, eu vou te dar em abundância, e você vai ver que você vai ter para você, e você vai ter porque sobrou 12 cestos de pedaço de pão. Onde não tinha nada, num deserto, sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão, porque Jesus estava presente, Jesus fez uma transformação, amém, gente? E não para por aí, Jesus chega um dia, sabe aonde? Na casa de Jairo. Na casa de Jairo, sabe o que tinha ali, gente? Um luto, tinha um velório. A filha de Jairo, com 12 anos, irmão, tinha morrido. Aí Jesus chega naquela casa, está todo mundo chorando, aquela choradeira, um entra e sai, a gente chorando, aquele alvoroço, aquela tristeza, aquele clima, sabe, aquele clima de velório. Tinham perdido um ente querido, a filha de Jairo, o sonho dele tinha morrido, e Jesus chega ali, está aquela casa enlutada, aquele choradeira toda, e todo mundo chorando, e Jesus chega ali, sabe o que acontece? Quando ele está ali, ele transforma aquele ambiente de luto, num ambiente de festa, gente. Se você ler lá em Marcos capítulo 5, 38, fala, Jesus chegou lá, era luto, agora Jesus chega lá e muda, ressuscita a menina, faz a ressurreição dela, entrega a menina com vida, e quando ele sai da casa, ele deixa uma família feliz. A morte foi embora, a tristeza, o luto foi embora, aquelas pessoas que choravam, que pranteavam, Jairo que estava triste, a mãe da menina que estava chorando, aí agora se alegra, agora está sorrindo, porque agora houve o quê? Uma transformação de ambiente. Jesus chegou na casa do luto, na casa do velório, no funeral, ele transforma um funeral, ele transforma o luto em festa, gente. Ele faz transformação. Por que eu disse aqui que o poder, a manifestação, Jesus se manifesta com poder, fazendo transformação.
transforma o luto, a casa de luto, em festa. Quando Jesus sai dali, está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Jairo, aquela tristeza foi embora. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está, se você está triste. Deixa Jesus entrar aí dentro agora do teu coração, deixa Ele entrar na tua vida agora, na tua história, e essa tristeza vai embora, esse cheiro de morte vai embora, porque a casa cheirava a morte, o ambiente, o cheiro da morte estava ali. Quando Jesus sai, e fica ali o cheiro de Jesus ali, o perfume de Jesus fica naquela casa, e é isso que Ele quer fazer hoje aqui na minha vida, na sua. Você que está em casa me assistindo agora, deixa Jesus entrar dentro da tua casa agora, para transformar esse ambiente de tristeza num ambiente de festa. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dEle nessa noite? Então Ele transforma a falta em fartura, Ele transforma o lugar de luto em festa. Convida Ele, priorize Ele, chama Ele todo dia, diga: Jesus, eu quero o Senhor aqui. Estou sentindo um cheiro de morte, estou sentindo um cheiro de problema, estou sentindo isso, e eu quero que o Senhor venha aqui. Ele vai lá e vai resolver isso, porque Ele é o maior interessado em mudar a tua história, em trazer paz e alegria para a sua vida. Para nós estar caminhando para o final, não para por ali. Trouxeram, sabe o que? Um homem paralítico. Lá em Lucas capítulo 5 e 18 fala, um homem que estava limitado, paralítico há muitos anos. Trouxeram esse homem limitado, que ele só podia ir em algum lugar se alguém levasse. Ele só ia se alguém pegava ele e conduzia, levasse para aquele lugar. Soltava lá, não podia andar, era limitado. Ele não conseguia trabalhar, só conseguia comer porque alguém dava esmola para ele. E estava naquela situação, estava com a vida limitada. Aí levaram esse homem até Jesus. Sabe o que Jesus faz? Transforma a vida dele, com uma palavra que Jesus diz: homem, a ti te digo, perdoado está os teus pecados, levanta e anda. O homem se levantou. Além de Jesus mudar o físico dele, mudou o interior, porque Jesus primeiro perdoou o pecado e depois curou a paralisia. Então o que eu quero dizer com isso? Quem sabe você está com a vida limitada também. Quem sabe eu falo com pessoas que estão paralíticas, mas não paralítica fisicamente, porque você veio andando, você veio dirigindo seu carro, está muito bem fisicamente, mas está paralisado, quem sabe, nas suas emoções, está paralisado na sua vida espiritual, e você não consegue fluir. Você está vendo pessoas que começou muito depois de você, e estão bem mais longe do que você. Pessoas que começou atrasado, começou depois, e estão lá em cima, estão flutuando, estão conquistando, e você está ali travado, está paralisado, não consegue fluir, porque talvez existe uma paralisia aí na sua mente, uma paralisia na mente, uma paralisia espiritual, uma paralisia emocional. E eu estou aqui para dizer para você, que Jesus quer tirar essa limitação de você, e quer que você flua, quer que 2026 seja o ano do fluir na sua vida. Amém, gente? Aleluia! Mas isso depende, deixa Jesus entrar. Então colocaram esse homem até ali, e Jesus fez essa transformação. O homem que só comia, só ganhava esmola, só ganhava trocado, agora a partir daquele dia a sua vida foi totalmente transformada. Porque o homem agora, ele podia ir para o trabalho, podia arrumar um emprego, podia sair por ali, trabalhar, ganhar o seu pão, e assim por diante. Quem sabe existem algumas áreas da sua vida que você está paralisado, você está com medo. Você está com medo de andar, está com medo de fluir, está com medo de dar o passo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje, Jesus marcou essa noite para você estar aqui, para você ouvir essa palavra, para você ser transformado pelo poder do sangue de Jesus. Amém, gente? Último ponto para nós encerrar. Aí Jesus pega 12 homens. Quem eram esses homens? Pedro, Tiago e João, homens simples. Homens simples, pescadores, simples pescadores. Se você vê, o único, segundo alguns estudiosos dizem que o único que tinha um pouquinho mais de sabedoria e capacidade, sabe quem era dos apóstolos? Era Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Os outros eram tudo pessoas sem cultura, sem Pedro mesmo, pelo que a Bíblia fala, ele não tinha muito conhecimento, não sabia nem ler direito, era uma pessoa muito simples, era um pescador. Aí Jesus vai lá e ele não vai, quando ele vai separar, selecionar quem ia caminhar com ele, quem seriam os homens que ia mudar o mundo,
Ele não vai no centro da cidade, não vai nas grandes sinagogas, nas grandes igrejas. Ele vai lá na beira do mar buscar homens simples. Ele transforma esses homens simples em homens poderosos, cheios do Espírito Santo. Porque eles se conectaram com Jesus. E isso vale para você que está me ouvindo. Você se acha simples demais, se acha sem conhecimento, sem capacidade nenhuma. Quem sabe assim, até eu gostaria de fazer alguma coisa, mas eu me sinto incapaz. Então é você mesmo que Jesus está de olho hoje. Ah, mas eu sou muito pecador, eu sou muito falho. É você mesmo que Jesus está de olho. Pedro era um cara violento, um cara bravo, aquele cara furioso, qualquer coisa brigava. E foi aquele que Jesus escolheu, e foi ele que se tornou o líder da igreja. Então quero dizer para você, se você é essa pessoa que se vê muito defeito, se acha muito incapaz, é você mesmo que Jesus está te chamando, diz assim, vem caminhar comigo que eu vou transformar a tua vida. Você vai ser a pessoa que vai impactar essa cidade, vai transformar vidas nessa cidade. Fica de pé diante do Senhor nessa noite. Você acredita nessa palavra nessa noite, meu irmão? Tome posse dessa palavra. Ele pode transformar o simples no extraordinário. Ele transformou a vida desses homens. Aqueles homens que eram simples pescadores se tornaram cheios do Espírito Santo. Pedro mesmo, se você ler o livro de Atos, tu vai encontrar que ele foi o cara que Deus mais usou para fazer milagre. Até a sombra dele. A Bíblia diz que a multidão era tão grande, que ele não conseguia colocar a mão, orar por todo mundo. Então o que eles faziam? Colocavam as pessoas na beira da rua, em leitos, em camas que estavam ali. E Pedro ia passar por ali. Quando ele passava por ali, só a sombra dele que batia naquelas pessoas eram curadas. Imagina o poder que existia nesse homem, a unção que estava na vida dele. E era um homem simples, um homem comum. Jesus, ele pode fazer de você, que se acha tão simples, incapaz, ele pode fazer de você um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, cheia do Espírito Santo, cheia de unção. Mas é preciso você querer. E se você quiser, a pergunta hoje não é se você tem, a pergunta é se você quer essa transformação, se você quer essa mudança de mente. Começa a mudar a forma de você pensar ao teu respeito, gente. As pessoas pensar mal de você é uma coisa, as pessoas pensarem mal de você é normal. Pessoas podem pensar mal de você, podem falar mal de você, é coisa mais comum, mais normal que existe. Mas o que não é normal é você tá pensando mal de você mesmo. Ah, mas eu sou isso, eu sou um fracasso. Ah, eu não consigo, eu sou limitado, o outro é melhor do que eu. Você admira o potencial dos outros e não se admira. Você vê que as pessoas têm potencial. Uau, esse cara aqui é fera, esse aí é bom, mas eu não sou. Você está se desprezando. E Jesus está dizendo assim, não, muda a tua forma de pensar. Você quer que eu faça em você? Para de pensar. Aí começa a mudança de mente, gente. Ah, mas é só o outro que consegue, é o outro que consegue, eu não consigo nada. E você vai vendo os outros fluir e admirando os outros. E não está se admirando você, está pensando bem dos outros e pensando mal de você. Olha aí a situação que você está. Está pensando bem dos outros, que são pessoas boas, pessoas excelentes, e está pensando assim, eu sou um miserável, sou um coitado, eu não consigo, e por aí vai. Você muda a mente, começa a mudar a mente, e vai mudar comportamento, vai ser transformação. A transformação vai acontecer a hora que você colocar pensamentos bons a seu respeito. Conforme você pensa de você mesmo, assim você é o que a Bíblia diz. Então pensa bem de você, começa assim, não, eu sou filho, meu lugar é na mesa, meu lugar não é fora da mesa não, meu lugar não é sentado na beira da rua não, meu lugar é na mesa. Eu quero agora a mesa de baixo voltar para a mesa, eu quero sentar na mesa, eu quero meu lugar na mesa. Pai, eu tenho direito a esse lugar, o Senhor derramou seu sangue naquela cruz, Jesus, foi para que eu tivesse acesso à mesa, e eu quero meu lugar na mesa, eu não quero o outro no meu lugar. Você está entendendo isso, meu irmão? Aleluia. Sabe, eu já falei isso aqui. Um dia eu fiz uma oração, eu disse, Deus, coloca outra pessoa no meu lugar. Estava lá em Cristina, Santa Catarina. A luta era tão grande, o desprezo estava tão grande. Eu estava olhando para mim e disse assim, eu sou miserável, não consigo. Aí eu fui lá e disse assim, Deus, coloca outra pessoa no meu lugar. Meses depois Deus colocou outro no meu lugar. Você não tem ideia o quanto que eu sofri. Mais de 2 anos de atraso na minha vida, mais de 2 anos entrando no inferno de vida.
porque eu disse assim: Deus, coloca outro no meu lugar. Eu tive uma lição que hoje eu digo assim: Deus, tá ruim, tá difícil, o negócio tá brabo, tem leão todo dia, tem problema todo dia para enfrentar, mas não coloca outro no meu lugar, pelo amor do teu nome. Eu quero passar por essa prova, mas eu quero chegar do outro lado. Aleluia. Então peça para Deus, diga: Deus, não coloca outro no meu lugar na mesa, eu quero meu lugar de volta, em nome de Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos agora, eu quero estar orando com você. Se você quiser ficar sentado, em pé, como você quiser, coloca a mão no coração, diga: Deus, eu quero, esta palavra é para mim, eu quero essa transformação na minha mente, no meu coração, eu quero essa transformação, porque eu quero ver, eu quero fluir. 2026 é o ano do fluir, eu quero fluir esse ano, nos meus negócios, no meu casamento, em todas as áreas da minha vida. Eu não quero mais fracasso, eu não quero mais pensar mal de mim, eu não quero mais falar mal de mim, eu quero pensar que eu sou filho, e eu tenho um lugar na mesa para me sentar. Aleluia. Comece a falar com Ele aí. Comece a falar com Ele aí. Comece a apresentar a Ele o teu coração. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei se você está aqui hoje triste, abatido, se a tua casa está em luto, porque algumas perdas que você teve. Assim: pastor, eu estou em luto, eu perdi meu emprego, eu perdi minha família, eu perdi isso, perdi aquilo, eu estou muito triste. Eu estou aqui para dizer que Jesus chegou na casa de Jairo, estava luto, Ele chegou e transformou em festa, Ele transformou em alegria. Ele vai transformar essa mente que está pensando negativamente, vai transformar em pensamento transformado, positivo, em nome de Jesus. Comece a falar com Ele. Vamos adorar o Senhor com louvor. Enquanto isso eu vou orar aqui, quero orar com você, quero te ajudar em oração. Quero nessa noite ser a mão amiga que vai estender para você e dizer assim: vem que Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para um tempo novo, homem. Jesus está te chamando para uma nova fase da tua vida. É uma nova fase que Jesus está te chamando. Ele quer começar uma nova fase na tua história, homem. Ele quer começar uma nova fase na tua história, mulher. Ele quer começar uma nova fase. Ele quer começar uma nova história com você. Mas para de ficar pensando mal de você. Renove a tua mente, renove os teus pensamentos, muda a forma de pensar, e você vai começar a mudar a forma de agir. E a forma que você vai agir vai começar a mudar os ambientes, vai começar a mudar muita coisa, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vem nessa noite. Sua graça me resgatou. Fale com Ele agora. Fale com Ele, diga: Deus, eu me rendo. Eu preciso que algumas áreas da minha vida estão indo bem, mas eu tenho algumas áreas que não estão legal, Senhor. Há um sentimento aqui, há uma falta aqui. Eu estou fora, eu estou deslocado, eu estou fora da mesa. Deus Eu quero voltar para o meu lugar de origem. Toca os corações dessa noite. Toca o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem. Toca o coração dessa pessoa agora, Pai. Tu és aquele Deus que tem poder para transformar. O Deus que transforma. Não existe transformação, Pai, sem a tua presença, Jesus. Tu é poderoso, Jesus. Como o Senhor chegou, Pai, naquele casamento, onde aquele casamento ia terminar, Senhor, em tristeza, em frustração. O Senhor foi lá e o Senhor fez uma transformação da água para o vinho. E o Senhor não deixou aqueles jovens passar vergonha. Eu quero que o Senhor agora olhe para essas famílias que estão aqui, esses casais que estão aqui, essas pessoas que estão aqui. Quem sabe estão passando por uma fase ruim na sua vida. Agora entra nesse casamento, entra agora, Senhor, e transforma aquilo que está, Senhor, em vergonha. Transforma em elogio, transforma no ambiente mudado, Senhor. Senhor, como o Senhor fez naquele deserto onde não tinha provisão, não tinha nada, não tinha recurso. O Senhor transformou, multiplicou, transformou aquele ambiente de miséria em multiplicação e fartura. Olha para essa pessoa que está passando uma escassez na sua vida, uma falta de recurso.
Essa pessoa, Pai, está muitas vezes triste, abatida porque está com falta de recurso. Eu quero pedir agora, Senhor, esta pessoa que está com fé, acreditando na Tua palavra, que haja multiplicação, que haja, Senhor, a multiplicação. Talvez é um deserto que essa pessoa está. Eu sei que para o Senhor não existe lugar difícil. Existe, Senhor, as pessoas que estão conectadas contigo, que elas acreditam na Tua palavra e acontece a transformação. Como aquele homem paralítico, Senhor, que levaram até o Senhor, que estava cheio de limitação. Quem sabe tem pessoas aqui que estão cheias de limitação, não consegue ir se alguém não levar, não consegue ir se alguém não empurrar. Que nessa noite o Senhor entre agora, Senhor, na vida desse homem e desta mulher, que o Senhor quebre essas correntes que limitam, essas correntes na mente, essas correntes de não posso, essas correntes de não consigo, essas correntes, Pai, que está prendendo essa pessoa nesse cativeiro, nessa limitação, que seja quebrada nessa noite, e que haja uma mudança de mente, que haja uma transformação, e que essa limitação, Pai, seja rompida, que haja liberdade na vida desse homem e desta mulher. Senhor, como o Senhor fez na vida daqueles homens que o Senhor escolheu, eram homens comuns. Quem sabe tem pessoas aqui, Senhor, comuns, pessoas que se sentem incapazes, impotentes. Eu quero que o Senhor agora, Senhor, venha com Teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa e tome essa pessoa, como o Senhor usou a vida daqueles homens, de Pedro, de Tiago, de João, e fez deles, Pai, um referencial. Em nome de Jesus, Pai, que haja esta transformação. Aquilo que era comum foi transformado num extraordinário. Que o Senhor possa transformar a vida desse homem e desta mulher de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos para o céu comigo e fazer esta oração, dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu preciso desta transformação. Eu preciso que aconteça uma transformação na minha casa, no meu casamento, na minha empresa, no meu emprego, no meu trabalho. Senhor, eu preciso de uma transformação no meu salário, Senhor. Eu quero que a partir de hoje o Senhor comece a administrar a minha vida, em nome de Jesus. Mas não esquece de orar pela tua vida espiritual também. Quem sabe você está travado em áreas espiritual da tua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer mudança, venha trazer transformação, alinhamento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai orando, vai clamando ao Senhor nessa noite. Então você veio. Aleluia, aleluia. Vai clamando agora, vai clamando agora. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu sei que Ele está aqui, gente. Eu estou sentindo a presença dEle aqui, entrando em corações. Pessoas que estavam com o coração apertado, angustiado, uma angústia, algo parecia que estava te sufocando. Deus hoje está te colocando em liberdade. O Espírito Santo está tocando você agora, está trazendo cura, está trazendo restauração. Ele quer mudar a sua história. Ele não quer mais que seja algo superficial. Ele quer mostrar para você o sobrenatural. Ah, meu Deus, tem alguém que está entendendo isso aqui nessa noite? Se tem alguém que está comigo, coloque para fora a tua adoração agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, algo sobrenatural está acontecendo aqui, irmãos. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo rompidas, porque há poder no nome de Jesus. Para de você ficar se xingando você mesmo. Ah, porque eu não presto. Ah, porque eu não sei o que. É como você pegar um chicote e começar você mesmo a se chicotear. É a mesma coisa. Você fica pensando mal de você o dia inteiro. Você fica pensando: ah, mas eu queria fazer, mas eu não posso. Não pode por quê? Não pode por quê? A pergunta não pode por quê. O que está faltando aí? Não, você pode sim. Diga: não, estou tendo algumas dificuldades, mas eu posso, eu consigo, vai dar certo, em nome de Jesus. Mude a forma de você pensar, em nome de Jesus. Eu volto a repetir, porque tem pessoas aqui, me diz o Espírito Santo, que você está parado na mesma estação, mas é porque você mesmo fica falando mal de você. Você mesmo fica pensando mal de você. E Deus quer tirar você desse cativeiro hoje. Quer colocar você em liberdade. Colocar você em liberdade. Ele quer fazer
voar em novos horizontes. Nada melhor, Aleluia. Nada melhor que o meu Deus. Oh meu Pai, Não tenho medo. aleluia. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, você que está sentindo aí no teu coração que você quer essa transformação. Vem aqui, quero orar com você agora. Sai do teu lugar, dá um passo aqui na frente, dá um passo de fé. Dá um passo de fé, vem aqui que eu preciso. Ah, mas se eu for lá, todo mundo vai ficar sabendo. Irmão, não importa. Não importa se você está aí pensando, ah, mas o que vão pensar? Não importa, o importante é o que você acha. Diz assim, eu estou precisando. Eu estou precisando e eu quero. E é hoje que Deus vai quebrar correntes. É hoje que Deus vai quebrar muralhas. É hoje que Deus vai abrir portas para você. Porque você está tendo atitude nessa noite. Nada melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir na frente. Não há nada. Diga, a partir de hoje é uma nova história. A partir de hoje vai fluir. A partir de hoje correntes vão ser quebradas. Vai haver uma transformação na minha casa, na minha empresa, nos meus negócios, porque Deus vai estar no controle. Não há nada. Aleluia. Nada melhor. Não Vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem com tua unção sobre este lugar. Queria pedir aqui a pastora, as pessoas, Alessandra, pastor Doni, já está colocando as mãos aqui, orando por essas pessoas aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Felipe lá atrás também. A Valquíria, Felipe e a Valquíria, vem cá orar para essas pessoas aqui. Coloque as mãos e comece a profetizar. Comece a profetizar agora. Diga, a partir de hoje vai cair por terra. A transformação começa hoje. A libertação começa hoje. O mover de Deus começa hoje. Se tiver mais alguém, pode vir na frente, que nós vamos estar orando. Eu sinto o poder de Deus descendo aqui hoje, gente. Eu sinto o poder de Deus descendo aqui nesse lugar.